É? Vou lá perguntar pro pai se pode olhar as pedras. Vou lá perguntar. Ó, pai! Vamos lá. Olha as pedras, pai! Vamos lá, minha. Ui! Ah, mãe! Aqui é cheio de caminho. Se for errado, ele vai tirar uma foto aí. Eu. Cuidado você se desvia eletrônico aí, tá? Vou mostrar cá. O que tem que tirar essa? Capivara. Vai, Tem capivara? Não, tira tá aí. Cadê, Pedrinho? Tirou dela? Peraí, tio.